Olá, como iniciar a resolução de uma patologia em uma obra? Infelizmente no Brasil, muitas obras são mal feitas e, consequentemente, a maioria acaba apresentando algum problema na obra. Muitas vezes, quando apresenta um problema, o proprietário vai chamar um engenheiro para dar uma olhada e tentar descobrir o que está acontecendo, como corrigir e de uma maneira de corrigir para não dar um problema daqui a meio ano. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece é que alguém só coloca um band-aid num problema e daqui a meio ano ele aparece de novo. Mas é uma coisa que a gente vê, se você está num grupo de engenharia, com certeza, você vai ver toda semana, vai ter alguém postando, apareceu uma trinca lá numa casa que o cliente me passou a foto. Como que corrige? Tá? E isso não pode ser feito. Tá? Não tem como você, com uma foto de longe embaçada, descobrir como corrigir uma obra. Não. Tá? Para corrigir uma obra, você tem que entender o que está acontecendo. Tá? Mas antes disso, como que a gente chama esse pepino na obra? Pepino na obra a gente chama de patologia. Ok? Só que, se você vai no Google e pesquisa patologia, não vai aparecer uma parede manchada, não vai aparecer uma fundação recalcando, não. O que vai aparecer quando você pesquisa patologia é câncer renal, vai aparecer cérebro, vai aparecer o corpo humano, vai aparecer o dente. O que isso tem a ver com a minha parede que está trincada a 45 graus? A princípio nada, mas na verdade o que acontece é que patologia é uma palavra que a gente divide com a medicina. Okay? Na medicina, eles usam patologia para o termo técnico de deu pepino no corpo humano. E na engenharia, a gente chama a patologia como deu pepino no que foi executado. Ok? Basicamente, é essa a questão de uma patologia. Entendido? Sabendo isso aqui, então, da mesma maneira da patologia na medicina, o método de resolver a situação é similar. Ok? Por que eu falo isso? Porque, como eu falei, aquela foto de longe embaçada de uma parede trincando, não tem como resolver, ok? E da mesma maneira, se alguém chega num grupo do WhatsApp da família, sei lá, pior, vamos imaginar que seja de um médico, do grupo de médicos lá, e fala, eu tenho um cliente que ele está com dor ali na parte de baixo da barriga, como que resolve? Não é assim que é feito medicina, ok? Então não dá para fazer engenharia assim também, porque para não ser médico a gente está numa categoria similar. Então o que a gente vai ter que fazer é usar procedimentos similares, beleza? Primeira questão então, imagina que alguém chega doente no hospital. O que vai acontecer com algum problema? O que vai acontecer é, primeiro, vai ser feito uma consulta com o clínico geral que está naquele hospital. Ok? E da mesma maneira, na engenharia, o que vai acontecer se algum cliente te chamar para dar uma olhada em um problema numa obra você tem que ser um clínico geral da engenharia. Ok? Mas como é que é isso? Não tem onde que eu faço um curso de clínico geral? Não, tá? A questão que você tem que saber você tem que saber os conceitos base de como executar uma fundação, como executar uma estrutura, como executar uma instalação hidráulica, uma instalação elétrica, executar uma parede e assim por diante, ok? Você tem que saber um conceito base para você entender como que aquela obra que você vai dar uma olhada foi executada. Você não precisa saber otimizar uma viga de equilíbrio, você não precisa saber otimizar, digamos, o traço da argamassa. O que você precisa fazer basicamente chegar lá e entender o que está acontecendo. Okay? Você tem que ter um conceito base do que está acontecendo, da mesma maneira que o clínico geral tem que ter um conceito base de anatomia para conseguir corrigir ou descobrir o que está acontecendo. Okay? Porque o primeiro passo é descobre o que está acontecendo. Tá? Muitas vezes vai aparecer alguém que chega sem conhecer nada e já quer corrigir. Não. Primeiro você tem que descobrir o que está acontecendo. Claro, se a pessoa chega no hospital sangrando, o médico vai fazer ela parar de sangrar para depois descobrir o que está acontecendo. Mas, e você quando chega numa obra e vê que a obra está caindo, beleza, você vai escorar primeiro e depois descobrir o que está acontecendo. Mas, a questão é que você tem que descobrir o que está acontecendo. Você tem que descobrir, opa, será que é um recalque na fundação? Será que é uma infiltração na parede? O que pode ser? Ok? E a maneira que a gente faz isso é através de ensaios ou de exames, ok? Vou ter que fazer um ensaio complexo, vai custar R$ 5.000. Não necessariamente. A maioria dos ensaios você pode fazer você mesmo, se você tiver uma mangueira com água, se tiver um nível, se tiver prumo, se tiver ferramentas básicas, tá? Um pedreiro vai ter mesmo, você vai conseguir fazer vários ensaios na sua estrutura, na sua obra como um todo, para saber o que está acontecendo. Ok? Vamos dar um exemplo.
E aí entra a questão, você vai chegar lá, fazer ensaios tentando provar que você está errado, ok? Usando o método científico, ok? O método científico você vai gerar uma hipótese, eu acho que pode ser, e muitas vezes você vai achar errado, sem problemas, tá? Você vai chegar lá e vai falar, eu acho que o problema que está acontecendo aqui é um recalque da fundação. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é olhar todos os níveis dos pilares e ver se algum pilar está com um nível menor, ok? Ver se algum pilar desceu, porque se algum pilar desceu, com certeza a fundação dele desceu, ok? Então você vai ter que bater nível, fazer exames, coisas básicas, né? Vai gastar umas 2 horas lá junto com o pedreiro, ok? Mas faz um exame básico para ver se o que você acha está correto. Em seguida também, o que você vai fazer você vai pedir para o cliente, tá? Muitas vezes ele não vai ter, mas você tem que achar uma maneira de conseguir o projeto básico, pelo menos o que foi feito com base, para você ter uma base de dados forte daquela situação. Você saber o que está acontecendo, você saber o que foi executado exatamente, como que foi executado e tudo mais. Ok? Por quê? Porque aí sim, se for um pepino pequeno, cheguei lá e era só uma trinca a 45 graus em cima da janela. Nesse caso, só vai lá, faz uma verga e acabou a história. Ok? Mas, você vai chegar lá e vai ter algum problema que você não vai conseguir resolver. E o que você vai fazer da mesma maneira que o clínico geral, quando chega um problema que ele não consegue resolver, vai acabar chamando um especialista, você vai ter que chamar um especialista também, ok? Não dá para você tentar abraçar o mundo com as pernas. É uma coisa que eu vejo muito, engenheiros novos achando que patologia é só um ramo da engenharia, como, sei lá, projeto hidráulico. Não é, tá? A patologia é o contrário, é uma engenharia reversa. Você tem que ter toda a base da engenharia, você vai chegar lá e você não vai escolher o problema. Não, você vai ter o problema, você tem que descobrir qual que ele é e achar a solução baseada no conhecimento que você talvez não tenha. Ok? Então, você vai criar uma base de dados forte e se for um problema mais grave, você vai passar para outro engenheiro que entende essa área, ok? Então, se você está com um problema grave de infiltração, você vai chamar um engenheiro que entende sobre projeto hidráulico e como corrigir tudo mais, ok? E assim por diante, ok? Se está com um problema na fundação, você tem que chamar um engenheiro que entenda de projeto de fundação, tá? E aí entra a questão que, se você tentar fazer isso aqui, fazer de qualquer jeito, é a mesma coisa que chamar um pedreiro que vai lá fazer uma coisa e daqui a meio ano acaba, beleza? Então, basicamente, seria isso. Você pode entrar na área de patologias como apenas um patologista que vai fazer um laudo que vai, muitas vezes, entrar em contato com outros engenheiros para resolver aquela situação, ok? Mas, se você não tem uma experiência adequada, não tenta achar que você vai chegar lá e corrigir tudo e pronto, acabou. Não, patologia é um sistema extremamente complicado, você tem que saber o que está fazendo, porque senão a situação pode piorar mais ainda se você não cuidar o que está sendo feito e como corrigir aquilo lá, beleza? Mas, por enquanto, seria isso. Até a próxima.